Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 21 de Gênesis traz à tona momentos decisivos na vida de Abraão, Sara, Ismael e Agar. É como se a história começasse a convergir em direções diferentes, marcando promessas sendo cumpridas e decisões difíceis sendo tomadas, mostrando tanto a graça de Deus quanto sua justiça em ação. Vamos percorrer esse capítulo juntos, verso por verso, e explorar o que Deus estava realizando na vida dessas pessoas e como isso se aplica ao nosso dia a dia. Nos primeiros versos, Gênesis capítulo 21, versículos de 1 a 2, lemos que o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e o Senhor fez a Sara como tinha prometido. E Sara concebeu e deu à luz a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Aqui começa o cumprimento de uma promessa feita anos antes. Abraão e Sara, já em idades avançadas, recebem o tão esperado filho, Isaque. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Gênesis capítulo 12. E agora, finalmente, essa promessa se manifesta de maneira tangível. Deus é fiel em cumprir o que ele promete, ainda que o tempo de espera possa parecer longo para nós. A importância do nascimento de Isaque não é apenas pessoal para Abraão e Sara, mas é um marco no plano redentivo de Deus. O fato de que Isaque nasce ao tempo determinado revela que o timing de Deus é perfeito. Muitas vezes, na nossa vida, também podemos nos sentir como Sara, esperando o cumprimento de algo que Deus nos prometeu. Mas a lição aqui é clara. O que Deus prometeu, ele vai cumprir no seu tempo, não no nosso. Nos versículos de 3 a 5, Abraão dá o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. O nome Isaque significa riso, o que nos faz lembrar do momento em que Sara riu ao ouvir a promessa de que seria mãe, no capítulo 18. Aqui vemos uma lição poderosa sobre o humor divino e como Deus transforma a incredulidade humana em testemunhos de alegria. Abraão obedece a Deus ao circuncidar seu filho no 8º dia, conforme a instrução divina. Gênesis capítulo 17, versículo 10. Esse ato de obediência simboliza o pacto entre Deus e Abraão, e a circuncisão era um sinal externo da aliança, algo que Abraão foi fiel em seguir. Nos versículos de 6 a 7, vemos Sara expressando sua alegria. Deus me encheu de riso, e todo aquele que ouvir isso rirá comigo. Este riso agora é de alegria pura e genuína, contrastando com o riso inicial de dúvida. Sara reconhece que o que aconteceu foi sobrenatural e que Deus transformou sua vergonha em honra. Muitas vezes, o que nos causa dúvida ou medo em determinado momento pode ser transformado em alegria quando confiamos no agir de Deus. No entanto, o capítulo também nos lembra que a vida de fé nem sempre é fácil ou sem desafios. Nos versículos de 8 a 10, temos a questão envolvendo Ismael, o filho que Abraão teve com Agar. Quando Isaque é desmamado, Abraão faz uma grande festa, mas nesse evento Sara percebe que Ismael estava zombando de Isaque. A reação de Sara foi pedir que Abraão expulsasse Agar e Ismael, pois não queria que Ismael herdasse junto com Isaque. Este é um momento difícil para Abraão, pois Ismael também é seu filho. No entanto, Deus intervém e diz a Abraão, no versículo 12, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Aqui, Deus reafirma a aliança feita com Isaque, mas também promete cuidar de Ismael, garantindo que ele se tornaria uma grande nação. Versículo 13. Essa parte da história é crucial para entendermos que, apesar das consequências das escolhas de Abraão e Sara no passado, Deus ainda tem planos para Ismael. Deus é soberano e sua graça alcança até os que estão à margem, como Agar e Ismael. Nos versículos de 14 a 16, vemos Abraão enviando Agar e Ismael embora. Eles partem para o deserto e Agar, em desespero, pensa que seu filho morrerá de sede. Aqui somos lembrados do quão frágil é a nossa condição humana e de como muitas vezes não enxergamos soluções quando estamos cercados pelas adversidades. Agar se afasta de Ismael, incapaz de assistir à possível morte do filho, mas o clamor de ambos chega aos ouvidos de Deus. Nos versículos de 17 a 20, Deus ouve o choro do menino e envia um anjo para confortar Agar. O anjo diz a Agar para não temer, pois Deus ouviu a voz do menino e que ele faria dele uma grande nação. Deus então abre os olhos de Agar e ela vê um poço de água, salvando a vida deles.
Esse momento reforça a compaixão divina. Mesmo em meio à rejeição e ao desespero, Deus cuida de Agar e Ismael. O cuidado de Deus não se limita apenas aos que estão no centro da promessa, como Isaac, mas também se estende aos que parecem estar fora dos holofotes. Por fim, nos versículos de 21 a 34, o capítulo termina com um tratado de paz entre Abraão e Abimeleque, um líder da região. Eles estabelecem um acordo de não agressão, e Abraão planta uma tamargueira em Berseba, invocando o nome do Senhor, o Deus Eterno. Este ato simboliza a fidelidade de Abraão ao Deus que cumpre suas promessas. Berseba torna-se um lugar significativo de lembrança da aliança e do cuidado de Deus para com Abraão e sua descendência. Gênesis capítulo 21 é um capítulo de cumprimento de promessas, mas também de separações e decisões difíceis. Abraão vê o cumprimento da promessa de Deus com o nascimento de Isaac, mas também precisa lidar com a dolorosa separação de Ismael. Deus, porém, está presente em cada detalhe, mostrando que seu plano é soberano, mesmo nos momentos de crise e separação. Ele é o Deus que vê, o Deus que cuida, o Deus que age em tempo oportuno. Para nós, a lição é clara. Deus cumpre suas promessas, ainda que o tempo de espera pareça longo. Ele cuida daqueles que estão em meio ao deserto, como Agar e Ismael, e provê exatamente o que necessitamos no momento certo. O convite de Gênesis capítulo 21 é para confiarmos no Deus que cumpre suas promessas e cuida de nós em todas as fases da vida, seja nos momentos de festa, seja nos momentos de deserto. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos, Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Ernie Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.